que no passado foram quilombos, hoje nós temos terreiros, esses espaços que resistiram a todo o processo escravocrata, a todo esse processo pós-abolição. Nós somos a resistência, né? Eu, como homem preto, sacerdote, também professor e historiador, eu me apresento dizendo que estou trajando um equeté branco e dourado, trazendo à tona que o terreiro de Candomblé nos devolveu essa autonomia da realeza. O que o sistema buscou tirar de nós, o terreiro de Candomblé, através do nosso culto, das nossas divindades, nos devolveu. O equeté é um símbolo, né, onde os sacerdotes, eles usam, é um ícone, também um símbolo que vai mostrar esse degrau hierárquico. Eu estou usando óculos, que talvez também seja uma herança do povo preto, devido aos maus tratos, devido ao processo. Nós estamos aqui no Recôncavo, né? E o Recôncavo pesqueiro na cidade de Salbara, e o salitre é um elemento natural que agride a visão. Então precisamos ter essa consciência também. Estou trajando uma túnica vermelho, lindo, né? Estou com alguns adereços também nas cores vermelha, porque nós vamos falar sobre Exu. E Exu está associado ao elemento fogo. Fogo nos mais amplos sentidos. Até o fogo contido no corpo humano. A quentura, o sangue que corre nas veias. Um corpo sem Exu é um corpo em coma. Desejo a todos e todas vocês que aqui estão, que nós possamos promover, não uma palestra, mas um diálogo, um bate-papo esclarecedor, sem imposições, porque imposição não é papel de terreiro. Outros segmentos religiosos se incumbem de querer impor verdades únicas, verdades absolutas, o que não é o papel do terreiro. Tá bom? Que o Sagrado nos abençoe, que Exu nos permita passadas, palavras e pensamentos certeiros. Posterior, peço a bênção ao meu pai, peço a bênção a todos os meus mais velhos e os meus mais novos, e que Ogum nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça. Peço a Exu e rogo que leve as nossas comunicações para serem compreensíveis, compreendidas, e que todos nós venha de interagir com esse diálogo e esse bate-papo que vamos iniciar. Agradeço pela participação de todas e todos, e que tenhamos um bom dia de... não vou dizer esclarecimento, que a gente não está aqui para esclarecer. Nós estamos aqui para enegrecer, colocar tudo preto, porque preto somos nós, Exu é preto, e com certeza a gente vai ter caminhos vindouros e empretecidos nesse dia de hoje. Eu me chamo Laísa Gabriela Oyalodá, sou coordenadora executiva desse projeto, que é o Projeto Ocandudu Conectando Terreiros, primeira edição.
essa primeira edição que está sendo realizada aqui. Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, Paulo Gustavo Bahia. Foi criada para efetivação de ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar de número 1995, do dia 8 de julho de 2022. Eu sou uma mulher preta e estou com um ojá, um pano de cabeça marrom, usando um óculos preto, com uma blusa branca, escrito Ocandudu, onde tem a logo do projeto, firmada por um coração humano preto. Estou com uma saia marrom, um adereço no braço, um relógio, descalça. O Ocandudu, traduzido do Iorubá, significa coração negro. E esse nome surgiu com o intuito da gente reafirmar a nossa identidade, de reafirmar o nosso enegrecimento. E através das ações continuadas, através de mim, através de toda a equipe aqui presente, a gente sentiu a necessidade de trazer discussões para diversos espaços de terreiro, sendo o Ilhéaxé Babaoque o primeiro espaço. E hoje a gente vai falar, primeiramente, sobre Exu. O tema da palestra é Exu não é diabo. A importância da desconstrução de estereótipos negativos associados a Exu e ao candomblé. A sinopse é a seguinte: frequentemente associado à figura cristã do diabo no imaginário popular brasileiro, Exu é o orixá da comunicação, do movimento, é o senhor do mercado e dos caminhos. É aquele que não nega alimento, como meu pai bem colocou, a boca que tudo come, e um corpo sem Exu é um corpo em coma. A gente costuma dizer aqui na Bahia. Compará-lo ao diabo é um reflexo direto da desinformação e do racismo religioso e também da demonização histórica das religiões de matriz africana. Nesse bate-papo, a gente vai explorar a construção desse estereótipo, de que forma foi consolidado ao longo da história, e mostrar, de fato, a verdadeira essência de Exu e como tudo isso afetou a vida de nós, adeptos de candomblé e praticantes. Adentrando a África, esse mesmo europeu explorador, ele vai chegar aos diversos povos africanos, que infelizmente o Estado brasileiro ele tem esse débito altíssimo com as populações afrodescendentes, em não se preocupar, após a abolição, em contar a sua verdadeira história. O candomblé ele salvaguardou todos esses costumes, todas essas tradições, todas essas memórias. Então, o espaço de terreiro, antes de tudo, é preciso ser compreendido como um espaço acadêmico, um espaço de salvaguarda de conhecimentos, para além do que está escrito. Então, dentre esses diversos povos africanos, nós precisamos compreender, antes de tudo, que a África não é um país. A África é um continente com 54 países. E que na Bahia e no Brasil chegaram povos de pelo menos 20 países africanos. Só nisso aí nós vamos estar compreendendo a pluralidade dessa discussão. E não meramente Exu versus diabo, Exu versus Satanás. Exu, diabo, Lebá, diabo, Onzila, diabo, Mavambo, diabo. Olhe quantas nomenclaturas africanas eu trouxe associado a uma divindade eurocêntrica. E aí, o processo da escravidão, tão perverso que foi, antes de tudo, antes de escravizar corpos, escravizou mentes.
mentes acorrentadas. A gente sabe que você libertar um corpo dos grilhões de correntes é muito fácil. Quebrou os grilhões, cerrou, abriu com a chave, está liberto das algemas. As memórias, as mentes, é fácil de desconstruir o que foi imposto? Não. E sem contar que esse processo de escravidão, ele não foi de um dia, de um mês, de um ano, foi de séculos. Quando nós vamos compreender que os primeiros negros africanos começaram a chegar no Brasil e na Bahia por volta de 1530, 1540, e que a abolição da escravatura só vem em 1888. Eu estou falando de séculos de tráfico. Eu estou falando de séculos de escravidão. Eu estou falando de séculos de opressão. Veio a abolição. Está todo mundo livre? Está todo mundo pode fazer o que quiser? Não. Nós estamos em 2025, 130 e poucos anos após a abolição, e sentimos os reflexos desse sistema perverso. Hoje, nós discutimos racismo religioso, intolerância religiosa. E tudo isso é discutido por quê? Porque o sistema não conseguiu matar em nós o que nós conhecemos hoje como ancestralidade. O bater do tambor, o acordar esse ancestral, as palavras proferidas que arrepia o corpo e que você se pergunta, me arrepiei. E sabe o que vem à tona? Está amarrado, está repreendido. Se tivesse amarrado e repreendido, não estaria arrepiando, não estaria acordando. É isso que precisamos compreender. Outra questão é para o próprio povo de santo, o povo de terreiro, aquele que admite sua identidade religiosa como afro, é desconstruir nas suas falas, nas suas memórias, exemplo, confiado em Deus e nos orixás. Quem são os orixás? Eu nunca vi ninguém dizer confiado em Deus e em Exu. Mas Exu é orixá. Percebem o quanto as mentes ainda estão escravizadas? Nas últimas décadas, até que a gente ouve falar muito mais de pessoas iniciadas para Exu. No início da minha fala, na minha apresentação, eu falei de 39 anos de iniciação que tenho. Há quase 4 décadas, se contava de ponta de dedos quem eram esses Omô, Exu, filhos de Exu. Não se discutia abertamente nem a expressão Exu. Usava-se nomenclaturas como, por exemplo, o escravo do santo vai dar um samba para o escravo, vai dar uma festa para a escrava, e tudo de portas fechadas. Tudo de portas fechadas. Então, assim, que bom que Exu é a comunicação.
Hoje nós estamos em um espaço de terreiro discutindo Exu, a marginalização de Exu, a marginalização dos seguidores do candomblé, com uma compreensão e usando a comunicação que é Exu, através da tecnologia, para que a gente possa chegar até além de onde a gente acredita que é o limite. E tudo isso é o quê? É Exu. Exu atuando em nós. Exu é a comunicação. Logo que eu faço uso da fala, é Exu quem está atuando. É Exu quem está atuando. Se eu estou fazendo uso da fala, a minha saliva, ela é carregada de axé. Para além do axé, ainda tem o ofó, a comunicação. E por isso mesmo, ao fazermos uso da fala, nós precisamos pedir permissão a Exu, para que nossas palavras não sejam mal interpretadas. Se nós formos estereotipar Exu, baseado nas características que nós conhecemos de cada orixá, as pessoas regidas por Oxum são vaidosas. As pessoas regidas por Iemanjá são conselheiras, são maternas. As pessoas regidas por Iansã são despachadas, briguentas. As pessoas regidas por Oxóssi são cismadas, desconfiadas. As pessoas regidas por Obaluayê, sisudos, rabugentos, e assim sucessivamente. E as pessoas regidas por Exu? Qual foi o estereótipo que foi criado? Beberrão? Alcoólatra? Viciado? Bagunceiro? Intriguento? Mas se Exu é a comunicação, tem alguma coisa errada. Vamos parar para entender? Exu está em mim, Exu está em ti, Exu está em nós. Todas as características que eu tenho, Exu tem. Ou não. Quando nós vamos pensar nos sentimentos, e a gente vai associar a um orixá, Oxum é a divindade do amor. Iemanjá é a senhora da família, aquele amor eterno. Oiá é a senhora das paixões. Ogum é o orixá do amor rústico. Aquela pegada braba. E Exu? E Exu? Exu é o fogo contido em cada um de nós. Exu é o libido. Exu atua em toda a zona erogênea do corpo humano. Não à toa nem em vão que o primeiro choque entre as culturas, não podemos esquecer que a invasão africana, ela acontece final do século XV, início do século XVI, vivendo a era renascentista na Europa, onde busca-se esconder as vergonhas, anjos barrocos. Chega em África e se depara com Exu, onde o símbolo de Exu é um falo. Eu acabei de dizer que Exu é toda a zona erogênea do corpo humano. É o clítoris, é o pênis, é o mamilo, é a língua. Pô, velho, que massa.
Exu está em mim mesmo. Exu está em mim mesmo, porque tocou em tal parte minha misericórdia. Acordou, acendeu, arrepiou. Exu é isso. Não à toa que uma das nomenclaturas vindas de África, de Exu, é Bara. Senhor do corpo. E aí o choque das culturas, lá esconde-se as vergonhas. Chega em África, vê a vergonha de fora. E se for fazer um comparativo do tamanho das vergonhas, uma tem que se esconder mesmo, a outra tem que se exibir. Exu é isso. Tá bom? Exu é isso. E quando a gente vai compreender esses estereótipos que buscam marginalizar a figura de Exu e dos seguidores do Candomblé, eu tenho certeza que na condição de ser humano, tudo que buscam nos agredir é porque gostariam de ser o que nós somos. E no tocante à comunicação, adentre aos espaços acadêmicos, porque o espaço acadêmico é branco. Beba nessa fonte e traga à tona a releitura do espaço preto, que aí o branco não consegue acompanhar. E não é uma queda de braço entre branco e preto, não. É uma queda de braço no compreender a formação desse país, compreender a construção desse país, compreender quem ergueu esse país. E compreender os espaços que cada qual ocupa. Então, eu quero te agradecer, filha, assim, imensamente, por você ter me convidado a falar sobre Exu. Para mim é um presente. Né? Para mim é um presente. Porque falar é uma delícia. Você falar, você comunicar, você perpetuar o conhecimento adquirido, é você acordar Exu em você. Então, se a proposta é desconstruir essa associação entre Exu e diabo, Exu e Satanás, procure saber de você mesmo. Você cultua quem? Então, se o diabo está associado ao culto cristão, que eles lá continuem com o diabo. Se o diabo está associado a um culto evangélico, que eles cultuem o diabo que eles acreditam. Aqui não cabe espaço para diabo. Essa construção de que o espaço de terreiro faz o mal é uma construção também de desarticulação das pessoas que buscam esses espaços. Você vai para o terreiro, você está maluco? Vai fazer o quê? E se as pessoas veem você entrando lá? Mas na hora que a zorra está apertando, que está pegando, é lá que vai em busca. E não quer saber se é Deus ou diabo quem vai resolver. É aquele velho ditado que nós aprendemos com os nossos mais velhos. Arranhou, esconde a unha. Comeu, limpe a boca. Só que Exu é a boca que todo come. Exu é a boca do mundo. Qual o prato predileto de Exu? Todos. Exu se sacia em ver o homem levar a mão à boca.
Porque Exu está contido no corpo. Esse corpo precisa de alimento. Logo que você alimenta o corpo, você alimenta Exu. E de preferência, levar a mão à boca, literalmente, a mão à boca. Porque a comida pode até estar fria, mas se você aperta a comida, você aquece. Alguém já fez algum prato para oferecer a Exu com garfo ou colher? Alguém esquentou o dendê para fazer a farofa para Exu? Não. Essa farofa, esse dendê e essa farinha é aquecido com a própria quentura da mão. Então, se Exu é diabo, todos nós aqui somos diabos. Uma diabrura, uma diabrada. Percebe como fica leve falar sobre Exu quando você traz à tona quem é Exu? Outras questões que nós precisamos compreender entre esses comparativos que é feito entre uma cultura religiosa e outra. Antes de tudo, você vai precisar compreender a doutrina, né? Essa visão de doutrina. Você vai precisar compreender o que eu poderia chamar de... Fugiu. Deixa lá. Exu, se ele cochilou, ele vai acordar. Porque essa noção, eu até entendo que no processo de resistência ao longo de quase 4 séculos de escravidão e 1,5 século de pós-abolição, teve-se a necessidade de trazer à tona alguns elementos como resistência, o próprio sincretismo religioso. E aí, quando vai se pensar no sincretismo religioso, tal orixá e qual santo? Olha a comparação entre uma cultura e outra. Para Exu, coube quem? Para Exu, fazendo essa comparação, coube quem? O demônio. O demônio cristão. Por que ninguém associou Exu a Santo Antônio? Já que Santo Antônio é patrono das forças terrenas, por que ninguém associou Exu a São Pedro, que segura a chave, é porteiro? E Pedro é a base da construção da Igreja Católica. É a pedra, Pedro. Aí nós haveremos de compreender que toda religião, se ela tem o intuito de dominar, ela tem um pensar político. Quando nós vamos pensar a nível de Bahia e Brasil, e as bancadas políticas, hoje, elas são constituídas por católicos, por matrizes africanas ou por neopentecostais. Bom, eu estou falando de bancada política, mas os representantes que lá estão vinculados a um segmento religioso. Dominação. Tanto que existe a bancada evangélica, né? Bancada evangélica. Quando nós pensarmos em um tal presidente que teve aí há poucos anos atrás, e que teve muita gente de santo que votou nesse cidadão, ouviu-se falar muito politicamente de um centrão.
né? E essa área de política, meu filho e colega de espaço acadêmico, tem muito mais propriedade na fala do que eu. É bom, Henrique. E vai falar de política na discussão sobre Exu? Claro! Mas é claro, Exu é a encruzilhada. E a encruzilhada meramente do encontro de caminhos? Toda a vida é uma encruzilhada. Nós já chegamos a um consenso que Exu está em mim, Exu está em ti e está em nós. Até porque já entendemos, eu acredito, que um corpo sem Exu é um corpo em coma. Todos os corpos aqui estão aquecidos, então estão vivos. Então a gente agora vai precisar compreender essa encruzilhada enquanto eu sendo Exu. Essa encruzilhada tem quantas direções? Essa encruzilhada ela vai ter 4 pernas e 7 direções. 7? Sim. Antes de tudo eu preciso conhecer o eixo, e o eixo sou eu. Que direção eu quero tomar? Eu vou para frente? Eu vou para trás? Eu vou para o lado direito? Eu vou para o lado esquerdo? Eu vou para cima? Porque tem essa possibilidade. Ou eu vou descer? E tudo isso eu preciso compreender que eu sou o eixo, eu é quem estou em busca dessa direção. Isso é Exu. Voltando a fazer um comparativo entre culturas primárias, quando a gente vai entender a cultura de dominação, nesse processo de escravidão, vamos encontrar na figura que nos foi imposta como Salvador, Exu. Quem é o Salvador? Quem é o Salvador que foi imposto? Falem com veemência ou vocês também não entenderam a proposta que foi imposta lá atrás. Quem aqui foi batizado na Igreja Católica? Só você não foi batizado na Igreja Católica? Pronto! Quem foi esse Salvador que nos foi apresentado? Jesus. Jesus! Nós não estamos falando mal de Jesus, não. Nós só precisamos compreender o que nos foi imposto. E que nem Jesus, tenham certeza que a proposta política de Jesus que nos foi apresentada, se Jesus não tivesse matado Jesus, ele teria discordado. Como é que se escreve Jesus? J-E-S-U-S. Corte o J e corte o último S. Quem fica no meio? Exu. Exu. Diga-se de passagem, no alfabeto iorubá não existe a letra C, Q, V, X, nem Z. Logo, Exu é escrito em iorubá, Exu. Que maravilha. Exu é o primogênito, assim como a cultura impositora também nos trouxe Jesus como sendo o primogênito. Jesus foi nos apresentado como Salvador. Exu é aquele que acessibiliza
o diálogo entre o homem e Deus, ou o diálogo entre o homem e Exu, já que Exu é a fala, é a comunicação, é a expressão, é a palavra. Que Exu nos abençoe hoje e sempre. Eu não estou encerrando a fala, não. Eu estou passando a fala para Ebome Henrique. Para nós entendermos o porquê que foi construído essa forma de dizer que Exu é o diabo, a gente vai ter que compreender lá atrás como foi criada essa figura do diabo. Nas antigas escrituras, principalmente as escrituras judaicas, traz à tona uma figura chamada a luz do amanhecer, ou aquele que tem a luz, o ser de luz. Essa figura, quando chega para ser traduzida pelos romanos, os romanos tinham uma entidade, né, cultuado pelo templo de Vênus, que era Lúcifer. E a luz do amanhecer dos judaicos, ele se transforma em Lúcifer, porque os romanos já tinham essa figura, né, do ser de luz, chamado Lúcifer. E esse ser mitológico judaico, ele traz uma carga de que foi expulso do reino dos céus. Ele sendo expulso do reino dos céus, ele vem até a terra. E quando na terra ele chega, está lá também no Antigo Testamento, que o chama de Ra-Satã. Ra-Satã nada mais é do que o adversário de Deus. Mas esse Ra-Satã, quando os gregos começam a interagir, o chama de Satanás. Porque Satanás, para os gregos, também era um termo utilizado como adversário. Só que quando esse Ra-Satã, ou Satã, ou Lúcifer, ou a luz do amanhecer, chega até os romanos, que aí vem interagir com o latim, o chama de diablo. O diablo era, para os romanos, na linguagem do latim, o inimigo. Então o diabo, ele vira o inimigo. Então imagine só que essa figura a luz do amanhecer, ele é criada lá do judaísmo como um ser de luz, aquele próximo de Deus. E aí quando ele começa a chegar até os gregos, até os romanos, ele já começa a ter uma outra dimensão. Bom, a partir do momento que esse ser, ele é o inimigo, ele é o adversário de Deus, esse ser também teria que ter o local da sua morada. E Hades, que era um deus grego, já era um deus do submundo. Então, a partir do momento que Hades era o deus do submundo, que era encarregado por levar as almas, ou melhor, filtrar quem era bom e quem era ruim para ficar no submundo, já começa a entender dentro da mentalidade dos sujeitos gregos da história antiga, a morada de diabo, a morada de Satanás. E Satanás já está começando a ter uma morada, porque já começa a interagir com o deus Hades. E já que Hades é o deus do submundo, então aquele que foi expulso do céu e caiu na terra, ele não está só na terra, ele está no submundo. E o submundo já sai da nomenclatura, né, de um local onde Hades é o príncipe, e aí começa a pensar nesse local chamado inferno. Esse local chamado inferno vem já com a Divina Comédia de Dante, onde traz a figura de um ser, esse ser totalmente monstruoso, onde passa todo o seu tempo devorando as pessoas pecadoras. Principalmente dentro da pintura,
do livro, está lá uma figura desse diabo devorando Judas e devorando Brutus durante 1000 anos. Então já começa a se criar a morada desse ser, né, imaginário, e aí já começa a também criar os seus estereótipos, as suas representações simbólicas. Como é que começa a pensar na figura desse ser, diabo, com Deus Pan? O Deus Pan, para os gregos, ele era o deus da floresta, ele era o deus dos bosques, dos jardins, ele tinha chifres e ele era uma figura como se fosse um bode, porque ele também tinha casco. E, além de tudo, ele tinha uma vontade voraz de fazer sexo. Era Deus Pan. E aí começa a se criar essa forma animalesca do ser que era de luz. Hoje em dia ele já tem a sua morada e ele também já tem a sua representação simbólica, uma representação animalesca, já totalmente parecido com Deus Pan dos gregos. Isso tudo dentro do renascentismo, que o renascentismo ele está juntamente e paralelamente vinculado à era medieval. E nessa era medieval foi quando a Igreja Católica cria-se espaços de poder, espaços imaginários para poder colocar os seres humanos após sua morte. É quando se cria o inferno, é quando se cria o céu, é quando se cria também outro lugar que era a interseção entre o céu e o inferno. E essa interseção entre o céu e o inferno era para poder ver quem cometia, né, poucos pecados, para poder ser pagas indulgências, e com orações e essas indulgências pagas tirava-se essa pessoa do purgatório. A intercessão era o purgatório. Quem fosse para o inferno diretamente pagava mais um pouco de indulgência. Quem fosse quem cometesse poucos pecados ia para o purgatório. E quem ia para o céu era aquele que estava vinculado ao clero. Então, começa a se criar o espaço desse ser. Esse ser que vem disputando com o Deus hebraico-cristão os corpos humanos. Bom, tem o espaço, tem a figura, começa esse ser ter as suas representações simbólicas. Ele já está mais parecido com um monstro, um animal, que é um bode, porque o chifre, gente, o chifre representava poder. O chifre era símbolo de poder. Os cornos era a ligação entre o céu e a terra. A maioria dos animais que tinham chifre, eles eram voltados a um poder. Então, se cria esse ser imaginário, o diabo, também com chifre. O chifre vinculado a poder, porque ele também tinha poder. Ele era um ser de luz, ele foi expulso do céu. Aí começa também, nesse mesmo período, as grandes navegações. E essas grandes navegações começam a ter, como meu pai falou anteriormente, a ideia de escravização, para trazer corpos escravizados para uma nova colônia para poder trabalhar. Bom, se lá, na era renascentista, começa a se pensar na cor do demônio, no corpo do demônio vinculado ao Deus Pan, os colonizadores eles tinham que criar também a imagem do diabo, o perfil do diabo. E o perfil do diabo, a imagem do diabo, nunca poderia ser a imagem do colonizador, porque o colonizador ia chegar com a imposição. Quem coloniza chega com poder, chega com a força. A imagem do diabo começou a ficar preta. Começaram a colocar no imaginário popular que aqueles negros que vinham nos navios negreiros, eles eram a personificação do diabo. Tem as histórias de Cabreira, que é Lídia Cabreira, uma escritora cubana, letróloga e pesquisadora. Ela vem trazendo
das senzalas existiam histórias, as histórias de Cabreira. Uma das histórias de Cabreira que era contadas tanto para os filhos, né, do Senhor, quanto para os negros escravizados, seus filhos, era o seguinte: eu penso que vocês, né, têm que interagir, que estavam colocando-se em prática a memória dos sujeitos. E, dentro das histórias de Cabreira, o que é que trazia-se à tona? O Deus, com a sua divina bondade, criou o paraíso. E criando o paraíso, chega-se dentro desse espaço e coloca 3 homens negros. Esses 3 homens negros, eles tinham vontade de ser Deus, porque de tempo em tempo Deus chegava nesse paraíso, nesse espaço, e Deus era tão limpo, tão branco, dos olhos azuis, loiro, e aqui esses homens pretos, eles queriam ter a imagem de Deus. Então Deus diz: eu vou colocar uma fonte no meio desse espaço onde vocês moram, e aqueles que se molharem, se banharem, vai ficar com a minha imagem. O mais velho não acreditou. O do meio parou para pensar: não, isso aí não pode acontecer. O mais novo, quando viu Deus falando isso, saiu correndo e se jogou dentro da fonte, e saiu limpo, loiro, lindo, dos olhos azuis como Deus. Quando o do meio percebeu aquilo, que poderia ser igual, foi correndo, mas a lama, o preto já tinha deixado lá. E aí quando ele sai com a cor de formiga, uma cor mais ou menos igual aos nossos indígenas. Quando o negro se deu conta, o último, que era o mais velho, se deu conta que poderia também mudar de cor e ficar igual, mas limpo, que foi, Deus disse: espera aí, você não tem direito. Aguarde, porque você desconfiou de mim. E você foi o único que desconfiou de mim. Eu só vou deixar que você molhe a ponta, as palmas da mão e a ponta do pé. E o solado do pé. E foi quando ele fez: você vai continuar sendo negro, porque esse vai ser o seu flagelo. Você desconfiou de mim. Essas histórias eram contadas nas senzalas, tanto para os filhos dos senhores, quanto também para os filhos dos escravizados. Para os filhos dos escravizados concordarem com a escravização, e os filhos dos senhores dar continuidade à escravidão. Mas só que o diabo apareceu. O diabo apareceu e disse: negro, ninguém gosta de ti, mas eu gosto de ti só mais um pouquinho. Eu gosto de ti um pouquinho só. Eu vou tocar no seu cabelo, e seu cabelo vai ficar igual ao meu. Eu vou tocar no seu beiço, e seu beiço vai ficar igual ao meu. Então o negro se assustou, saiu correndo, meteu a cara numa árvore. O beiço ficou mais apilado, o nariz mais apilado, e veio um escorpião e picou a cara do negro, e o negro ficou com a cara grosseira. Deus, com pena e com dó desse negro, disse: olha, eu sou bondade, e eu vou fazer com que vocês escolham 3 coisas, e vou dar direito de vocês escolherem. Eu vou deixar vocês escolherem a liberdade, vou deixar vocês escolherem a riqueza, vou deixar vocês escolherem a sabedoria. Bom, mas quem vai escolher primeiro vai ser o mais prejudicado. E o mais prejudicado era o negro, que continuou negro. E aí ele disse: eu quero a riqueza. Aquele que tinha a pele mais formigada disse: eu quero a liberdade. Ficou o quê? Para a imagem de Deus, o branco, a sabedoria. E com a sabedoria, o branco tomou a riqueza do negro e escravizou, tirou a liberdade do indígena. E essas histórias de Cabreira eram contadas nas senzalas. E a partir desse momento, o negro, dentro na imaginação do colonizador e na colônia, já começa a ter a sua figura, a figura do diabo, o ser caído. Só que esse negro também, como meu pai falou anteriormente, cultuava uma entidade, que essa entidade transpassava entre os seres. Essa entidade não se baseava e não se limitava apenas na cosmovisão explicada e entendida pela filosofia ancestral e a filosofia afrocentrada. Essa entidade, essa Exu, não se
limitava na cosmovisão. Exu ia além da cosmovisão e adentrava a cosmosensação, a cosmosensibilidade, porque Exu é sensibilidade. Exu é aquele que está dentro dos corpos encruzilhados. Exu é a fala, Exu é o caminho, Exu é tudo que está nos seres humanos, porque Exu perpassa pelas feiras, Exu perpassa pelos caminhos. E quem foi caído? Quem foi expulso do céu? Quem veio para morar entre os seres e entre os homens? Não foi o diabo? Então já começa a se entender quem era que poderia ser igual a esse Exu. Quem era que veio expulso e estava entre os homens, que personificava o seu ser de acordo com quem era Exu? O diabo. Exu vira diabo e diabo vira Exu. Por conta desses entendimentos imposto pelo colonizador. Porque os nossos jamais pensaram em Exu como diabo. Os nossos ancestrais jamais pensaram em Exu como diabo, pensaram em Exu como Exu. A partir do momento quando se começa a entender Exu como diabo, é quando essas divindades, elas são postas dentro dos terreiros do candomblé para tentar proteger esses terreiros de candomblé das batidas policiais. E nós não vamos ser tão inocentes. Se hoje os nossos mais velhos e as nossas mais velhas continuaram perpetuando Exu como diabo, porque também foi uma estratégia de sobrevivência. Porque qual era o soldado, qual era a polícia que queria invadir uma casa que na porta estava o diabo? O diabo tão aterrorizante e tão amedrontador. Qual era o policial que queria meter o pé na porta onde estaria um tranca-rua, um sete facada, um Exu caveira que chupava a carne e os ossos? Então o diabo também, em um determinado momento, foi um ser utilizado como estratégia de poder e estratégia de defesa. Só que, infelizmente, quando chega no final da década de 70, essa diabolização e essa satanização já perpassa por outros caminhos. Os caminhos do protestantismo. Esse protestantismo que começou a satanizar e demonizar as nossas práticas ritualísticas para poder negativar os nossos costumes, para poder afastar as pessoas de um legado ancestral que é nosso, que nos pertence. Esse protestantismo começou a dizer: o diabo está nos terreiros de candomblé. A partir do momento que o diabo está no terreiro de candomblé, vem aceitar Deus. Se lá atrás era a prática dos renascentistas ameaçar e aterrorizar mentes humanas, dizendo que o diabo e o inferno era um local e um ser que era para dominar as mentes humanas, o protestantismo ele chega dizendo e afirmando que o candomblé estava a morada do diabo. Então eles tinham que ter um local onde aterrorizassem as mentalidades humanas e essas mentalidades humanas não saíssem dos espaços protestantes. Então começa-se a pensar: será que realmente esse ser diabólico é realmente Exu? Será que esse ser diabolizado, satanizado, está dentro dos terreiros de candomblé? Ou será que esse ser que foi criado agora está sendo uma figura para negativar as nossas práticas, para inferiorizar a todos nós, para marginalizar os nossos ancestrais, para colocar a gente como a definição do mal na terra? E que para a gente de candomblé, o bem e o mal não está dissociado da gente.
O bem e o mal está dentro da gente, que vem à tona, acima de tudo, quando há necessidade. Se cada um de nós chegarmos na nossa casa e encontrar alguém cuidando muito bem dos nossos filhos e filhas, pais e mães, com certeza Deus, ou melhor, o bem vai sair da gente. Mas se nós encontrarmos alguém maltratando os nossos e que nós temos como aqueles que detêm o nosso carinho, com certeza outra coisa que vai sair e que não vai ser tão boa para aqueles que estão maltratando. Então, para nós que recebemos a filosofia ancestral, o bem e o mal está dentro da gente. Deus e o diabo está dentro de todos nós, porque vem à tona quando há necessidade. Então, chamar Exu de diabo é desconhecer quem foi o diabo e desconhecer a figura de Exu. Porque se nós tivermos de entender o Novo Testamento, onde está lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai sem passar por mim, Exu nosso é o caminho. Exu é a verdade, porque se ele conhece a verdade, ele não vai desconhecer a mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exu é a vida. Exu é o falo masculino. Exu é aquele que traduz dentro do seu próprio ser a vida do ser humano para poder se transformar em outra vida. Para poder se dirigir e se colocar os seres humanos em práticas de vidas e vivência. Então Exu é a vida. Então quando diz, ninguém chegará ao Pai, a Deus, está lá em João, isso é a atribuição de Jesus. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Atribuição de Jesus. Ninguém chega e tem caminho a outros orixás sem antes primeiro invocar Exu. O povo de terreiro ia nesse dia dessa grande feira comprar alguns produtos que só encontrava lá nesse dia, e lá era o dia de dizer, olha, tal dia vai ter uma brincadeira lá em casa. E essa expressão brincadeira associada ao culto do candomblé, eu tive um período na minha vida que eu discordava. Como é que vai falar que uma celebração é uma brincadeira? Depois, em algumas leituras, eu compreendi que a expressão xirê pode ser traduzido como brincadeira de orixá. E brincadeira no sentido de festejar. Se você festeja, é um momento de descontração. Logo, essa celebração pode ser encarada como uma brincadeira, não uma brincadeira desrespeitosa. E aí, na feira, era onde havia essa comunicação. Aí vai ter um iaô que vai sair tal dia. Eu estou na banca de folhas, porque eu vou precisar dessa folha, dessa folha, dessa folha, porque essa folha a gente não tem como colher no mato. Ah, detalhe, antes de colher folha, a gente tem que fazer um ebó para Exu também. Para que haja esse diálogo entre Exu e Ossan, e essa folha seja colhida com axé. Logo, a gente vai entender que Exu, nesse processo de comunicação, também está associado a uma comunicação de troca e não de pagamento. Existe um Itan que diz, não vá ao quarto de Exu pedir sem levar. Só que isso se perpetuou como Exu sendo ganancioso. E essa noção de ganância está associado ao demônio cristão, que um dos motivos de ter sido expulso do céu foi a ganância. Então, esse conjunto de características que foi associando de uma cultura e outra, favoreceu, fortaleceu para a demonização da figura de Exu. Se vocês me perguntarem, babá, meu pai, professor, o senhor acha o quê?
dessa necessidade de desconstrução. Vocês querem que eu seja sincero? E eu sou. Eu faço a pergunta a vocês. Vocês acreditam que as mentalidades antigas nós conseguiremos desconstruir? O nosso objetivo é conscientizar os novos. Não se permitam serem marginalizados. Porque a partir do momento que a gente comunga com a marginalização da figura de Exu, a gente comunga com a ideia de que somos marginais. E ser marginal é estar à margem do que foi determinado como sendo bom, sendo melhor, sendo sábio. E assim sucessivamente. Então, esse processo de desconstrução da satanização de Exu, da marginalização de Exu e dos seguidores das religiões de matrizes africanas, compete a nós mesmos. Eu não vou conseguir desconstruir nenhuma mentalidade de um Abá, de um Ebome, que Exu é o escravo do santo dela. Não vou. Por mais, é o que, mãe? Confiado em Deus e nos orixás. E os orixás são o quê? Por quê? Porque quando se traz à tona confiado em Deus e nos orixás, é a noção desse Deus único. E a noção desse Deus único, monoteísta, é uma noção cristã. Logo, confiado em Deus e nos orixás. Confiado no sagrado e nos orixás. O que é sagrado para você? Percebe o quanto essa mente está lá impregnado. É o que eu falei mais cedo. Soltar os grilhões das mãos, dos pés, até do pescoço, é abrir as algemas, mas da mentalidade não. Da mentalidade não. Assim como você compreendeu o Ibá e a imagem. Quantos espaços de terreiro você vai encontrar que está o Ibá do orixá e a imagem do santo católico? Quando nós queremos apimentar o negócio, na Bahia, se fala muito do Caruru de São Cosme e de Santa Bárbara. Sou eu que vou conseguir desconstruir? E nem quero. A gente precisa respeitar essas diferenças. Se São Cosme comesse caruru, quem faria seria a igreja. Se Santa Bárbara comesse caruru, quem faria seria a igreja. Mas eu não tenho nada com isso, não. Se você tem a sua fé de fazer o seu caruru para Santa Bárbara, continue fazendo. E detalhe, o caruru de Santa Bárbara tem que ter um acarajé lá bonito para Iansã. O caruru de São Cosme tem que ter lá os queimadinhos, as balas para os ibeje. E pode sim, pode, deve. Isso se chama de bipertencimento. Não é servir a dois senhores, não. É o bipertencimento. Porque se uma vez você foi batizado na Igreja Católica e depois você foi iniciado no Candomblé, o batismo foi por imposição. A iniciação foi chamado ancestral. Então, quando a gente vai discutir essas questões, o que nos cabe é respeitar as diferenças. Agora,
Povo novo que está chegando, você não tem a necessidade de ser batizado na Igreja Católica. Quantos já foram batizados aqui? Pronto. Né? Uma galera aí batizada onde? No terreiro. E teve padre? Não, não precisa. Teve água benta? Não, a água benta nossa é uma mistura de ervas sagradas. É água pega na fonte. Nós vamos usar os elementos das matrizes africanas e não do cristianismo. Tudo isso foi um avanço? Sim. Construção ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Se nós pegarmos estatísticas, até a década de 80, 90% da população brasileira foi batizada na Igreja Católica. 80. 1980. Todas essas pessoas que passaram a seguir religiões neopentecostais foram batizadas na Igreja Católica. Por que no candomblé seria diferente? E quando Ebom Henrique traz à tona, assim como eu dei uma pincelada falando das bancadas, essa noção de política e religião, e compreender esse aspecto Exu nessa noção de política de dominação usado como religião, ou religião enquanto dominação, mas que o cunho é político. Hoje, quando nós vamos compreender no Brasil, as maiores bancadas políticas são evangélicas. É dominação. E essas políticas neopentecostais, elas surgem década de 80, final de 70, início dos anos 80, e ela vem com dois rivais. É o novo, neopentecostal, novo. Neo, prefixo neo quer dizer novo. Quem são os mais antigos aqui? O catolicismo impondo e as matrizes africanas sequestrados e trazidos para aqui. Então surge o novo, que tem esses dois rivais, a igreja que escravizou e esse escravizado que precisa ser liberto. O alvo. Esse povo preto, miserável, desgraçado, vivendo na sarjeta, tudo isso por causa de quê? Por causa do diabo. O sistema escravizador, o sistema dominador é esquecido. É esquecido. E aí tem que trazer à tona essa figura mítica, que já foi aqui discutido, que é o diabo que botou você na favela, que é o diabo que botou você na marginalização. E a galera acompanha essa noção de que as drogas estão no mundo por causa do diabo, a bebida está no mundo por causa do diabo. Exu gosta de tomar o malafo dele, gosta de tomar seu otim. E assim sucessivamente. E aí as igrejas neopentecostais estão lotadas. Não estou falando mal da igreja neopentecostal, não. Até porque eu acredito que religião, fé é chamado. E se você está lá, você se sente bem, você se encontrou, massa, maravilha. Maravilha. Mas você alegar que as causas sociais estão associadas ao diabo, a Exu, ao demônio, pelo amor de Deus, gente. Tem uma palavra que liberta e que não se chama Bíblia. Que palavrinha mágica é essa? Conhecimento. Conhecimento. O que liberta não é a Bíblia. O que liberta é o conhecimento, até porque a Bíblia é um livro também de alienação. Tá bom? Laroie. Eu agradeço muito a esse projeto, Ocandundum, por estar trazendo à tona essas especificidades,
por nos dar a oportunidade de dialogar com os nossos e para os nossos, algo que muitas vezes fica despercebido, e passando despercebido praticamente vai fazer com que entre no senso comum, entre na normalidade. E a gente construir as nossas práticas algo que o colonizador determina não é normal. O que é normal é a gente buscar a nossa identidade. Mas realmente o que é essa identidade? O que é buscar a identidade? Será que é buscar identidade é sermos idênticos ao que foi imposto? Ou a gente deve repensar até mesmo o que é buscar identidade? E se a gente, ao invés de querer usar os conceitos de identidade, a gente buscasse a nossa centralidade? Porque a gente não busca entender quem somos nós? E para a gente entender quem somos, a gente tem que entender quem é Exu. Para a gente nos conhecer, a gente tem que conhecer Exu. E para a gente conhecer Exu, nós temos que nos autoconhecer. Porque Exu somos nós. Exu sou eu, Exu são cada um de vocês. E digo, para a gente entender quem somos, temos que fazer uma autoavaliação. O que é essa encruzilhada que está dentro do meu corpo? O que é esse corpo encruzilhado onde mora Exu e onde eu convido Exu a estar comigo? Então é isso que a gente deve começar a repensar. E agradeço muito a produção, agradeço a todas e todos vocês. Digo sempre que projetos como esse faz com que a gente enegreça, que a gente empreteça e que a gente torne negro. Porque se antes denegrir era algo ruim, hoje a gente vai entender que estamos denegrindo, causando um pensamento voltado à afrodiáspora, e que essa afrodiáspora se crie um entendimento de quem somos nós. É por isso que eu provoco, ao invés da gente entender sempre o princípio de identidade, nos identificar com o que está fora, vamos buscar a nossa centralidade, nos identificar conosco para entender o outro e respeitar o outro pelo que o outro é, não pelo que a gente quer que o outro seja. Mas para a gente entender o que o outro é, primeiro a gente tem que nos auto-entender. Muito obrigado e que Exu nos dê caminho. Agradeço a Babaoque, agradeço ao meu pai pela oportunidade, agradeço a Baramegê e Biotá, que ele está sempre dentro de mim. Agradeço a Bará. Olorumbô do pé, Olorumbô do pé. A do pé é meu amigo, o meu companheiro, o meu colega de faculdade, o meu conselheiro e aquele que eu levo sempre o nome onde eu estiver. A do pé, meu pai, sua bênção. Bom, eu acho que para finalizar, falando de Exu, eu convido todos e todas a ficarem de pé, para que a gente entoe o seguinte: o que odara, odara babaebo, o que odara, odara babaebo. Odara babaebo, o que odara, odara babaebo. O que, ele é grande. Odara, ele é lindo, ele é bonito. O que, odara,
Ele é grande, ele é bonito, ele é maravilhoso. Odara, babá, ebó. Odara é o pai dos presentes. É aquele que recebe os presentes, é aquele que leva as oferendas. Laroie.